Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos já podem estar abrindo em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 1. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 1. Zacarias, capítulo de número 1. A partir do verso de número 1 também. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos faz extensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Podeis se assentar, glorificando, exaltando a Deus. Já desejo para a igreja um feliz ano novo. Talvez na quarta-feira não possa estar aqui, porque eu vou estar trabalhando. Eu desejo para a igreja um feliz ano novo, e gostei muito das palavras do diácono, dizendo que o ano novo não vai ser melhor, vai ser melhor porque nós vamos mudar. Porque eu e você, a igreja, nós vamos ser pessoas melhores, vamos ser cristãos melhores, servos melhores, pessoas melhores para enfrentar um 2025. E todos nós sabemos que as coisas não estão fáceis, e talvez aperte cada vez mais. A Bíblia vai nos dizer que o caminho é apertado e estreito é o caminho. É muito apertado, difícil. Talvez espremendo a igreja. E a Bíblia vai nos dizer que o primeiro vai julgar a igreja mesmo. O primeiro que passa pelo julgamento é a igreja. Sou eu, sou você. As provas, as situações, as circunstâncias. Então talvez Deus esteja espremendo a igreja, para que nós venhamos a sair daqui vitoriosos, alegres, contentes, com a vitória na mão, sabendo que nós somos provados, mas que nós somos aprovados pelo Senhor, nas situações, nas circunstâncias que Ele nos fez passar, mas que em todas nós não negamos a Jesus, mas que em todas nós consideramos que Jesus estava ao nosso lado, mas que em todas Deus nos fortaleceu, mas que em todas Deus esteve juntamente conosco, mas que em todas Ele foi o nosso combustível, mas que em todas Ele estava juntamente com a sua igreja, com as suas mãos estendidas para a igreja. E Deus vai fortalecer cada vez mais a sua igreja, para que o nome dEle seja glorificado. Todos nós sabemos que os judeus, eles foram cativos para a Babilônia. Isaías, Jeremias, eles profetizaram consequentemente toda a sua vida para que os judeus, Israel, viesse a se converter da idolatria, dos seus maus caminhos. Mas nós sabemos que eles não ouviram, eles endureceram o coração, e que eles eram de dura cerviz, que eles eram orgulhosos, eles não colocavam os seus pescoços para se humilhar. E todos nós sabemos que Deus permitiu que eles viessem a ir cativo para a Babilônia.
E ali eles ficaram durante 70 anos, devido à sua desobediência. Mas é interessante que depois desses 70 anos, Deus usou um homem chamado Ciro para libertar o seu povo, para voltar para Israel. E quando eles chegaram, encontraram uma terra devastada, e um sonho no seu coração, um sonho de construir novamente o templo. Eles tinham esse sonho, essa vontade no coração. Mas é interessante que quando eles chegaram lá, eles encontraram os samaritanos, que é como uma briga que tem hoje lá entre Israel e os palestinos. E esses samaritanos enviaram uma carta ao novo rei Artaxerxes. E esse Artaxerxes, ele acatou essa carta. E nessa carta dizia que os judeus eram uma cidade revoltosa, uma cidade que sempre estava se revoltando contra o rei. E ele, talvez com medo, ele mandou parar o templo. Mandou parar a edificação do templo. E é interessante que eles acataram também. Nem ligaram para isso. E começaram a se acomodar. Chegaram lá e viram uma resistência dos samaritanos, que enviou uma carta para o rei. Mas Deus havia mandado eles reconstruir o templo. Deus havia mandado eles um propósito. Algo que era para eles fazerem dentro do seu coração e que era do coração de Deus para o coração deles. Mas quando eles chegaram lá, eles tiveram essa negativa. Eles começaram a construir suas casas, começaram a ter suas fazendas, começaram a ter suas próprias coisas, começaram a edificar a cidade em si, a infraestrutura, a agricultura, os seus trabalhos em si. Eles começaram a fazer aquilo que eles podiam fazer, mas esqueceram do templo, esqueceram do propósito, esqueceram daquilo que é a vontade do Senhor, esqueceram do coração do Senhor, esqueceram daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, esqueceram do propósito. É interessante como nós nos acomodamos. E eu comecei a ler e anotar esta noite, lá no meu trabalho mesmo, e Deus falando no meu coração, como que nós acomodamos facilmente. E como que nós queremos um 2025 diferente, se nós ainda muitas das vezes nós estamos acomodados? Como nós queremos algo diferente, se nós ainda não se movimentamos naquilo que é a vontade do Senhor? Como nós queremos um 2025, se nós não oramos para saber qual é o desejo do coração de Deus? Porque a oração do Pai Nosso vem a fazer a sua vontade, assim como já é feita no céu. A vontade de Deus já está sendo feita no céu, e a vontade aqui na terra vai depender de nós desejarmos aquilo que Deus deseja no seu coração. E muitas das vezes nós não queremos somente as coisas que nós desejamos, que nós queremos, que nós vemos. E o apóstolo Paulo vai nos dizer e vai nos alertar que nós não devemos ter atenção naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê se deteriora, se corrompe, se destrói, se desvencilha, mas aquilo que não se vê é eterno, para a glória de Deus. Então é isso que nós devemos desejar cada vez mais. O que é que Deus deseja para nós em 2025? Será que nós temos esse desejo de saber qual é o desejo de Deus para nós? Nós queremos e nós devemos estarmos conectados e alinhados com a vontade do nosso Senhor em 2025. Mas não se acomodar, não fazer as coisas que muitas das vezes parecem serem boas aos olhos humanos, mas talvez Deus não está aprovando. Eles começaram a construir, mas foram barrados devido aos samaritanos. E é interessante que eles ficaram ali 16 anos, de 15 a 16 anos, nessa acomodação, parados.
Interessante isso, como ninguém começou a orar para buscar qual é o desejo de Deus. E aí Deus que teve que levantar, foi nesse cenário, de 15 a 16 anos, que Deus começou a levantar Zacarias e Ageu. E o cenário político já tinha mudado novamente. Aquele que já era outro rei. E nesse momento, era Dario, e é o mesmo que enviou Daniel na cova dos leões e havia se tornado monoteísta. Já não era mais Artaxerxes, mas sim Dario, nesse momento. E Deus levanta em Jerusalém 2 homens de Deus, 2 profetas, Ageu e Zacarias. Mas eles não sabiam que Deus também estava trabalhando lá na Babilônia, através de um homem que entrara dentro da cova dos leões. Então talvez Deus está trabalhando na sua vida e vocês não estejam nem vendo, distante, longe, e você não esteja vendo, porque muitas das vezes Deus faz como lá em Moisés, que abriu o mar vermelho, enviou um vento e todos eles viram e contemplaram aquele sinal, aquela maravilha, e o mar vermelho se abriu e eles passaram em terra seca. Mas com Josué foi totalmente diferente. Ele enviou os sacerdotes na frente e ele também foi atrás, e a água não parava, a água vinha descendo, mesma coisa. Mas Deus já havia feito um milagre 15 quilômetros de distância, mas eles não estavam o quê? Vendo. E muitas das vezes nós queremos ver, mas Deus está trabalhando em nosso favor. É por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a água foi se secando devagarinho, até que a água se secou plenamente. Deus havia travado a água 13 a 15 quilômetros de distância. Então aquele povo estava passando, mas eles não estavam o quê? Vendo. E pela fé eles começaram a andar. Eu acredito que eles começaram a colocar o pé no lodo, o lodo começou a puxar os seus pés, mas eles começaram a andar. Então nós devemos dar passos de fé, conforme a vontade do Senhor. Nós devemos dar passos de fé conforme a vontade e o desejo de Deus para as nossas vidas, porque nós vamos viver por uma fé inabalável em Deus. Não é mais segundo a nossa própria cabeça, não é mais segundo o nosso próprio braço, não é mais segundo o nosso próprio coração, mas sim todas as situações das nossas vidas estão diante de Deus e dependendo de um Deus todo-poderoso. O cenário havia mudado, e Dario se tornara monoteísta. É interessante que ele viu Daniel saindo da cova dos leões, e ele começou a glorificar a Deus. Ele destruiu todos os outros altares e começou a dizer: somente o Deus de Daniel nós devemos adorar. E Deus então estava trabalhando na Babilônia, mas Deus também estava trabalhando em Jerusalém através dos profetas Ageu e Zacarias. Deus estava levantando esses profetas lá em Jerusalém. Deus trabalha onde nós não conseguimos ver, onde nós não conseguimos enxergar. É por isso que a Bíblia vai nos advertir que nós devemos andar por fé. Então nós acreditamos, nós cremos que Deus está trabalhando por nós, pela nossa vida, pela nossa família, pela igreja, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida financeira, pela nossa vida sentimental, em todas as áreas, em todos os âmbitos. Deus está trabalhando pela sua igreja, mas nós devemos o quê? Orar e buscar em Deus, e ouvir os profetas, ouvir o Espírito Santo, ouvir a vontade de Deus, ouvir o desejo de Deus, ouvir qual é o seu propósito para a nossa vida. Não é mais o seu propósito, mas o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida. Então nós devemos se derramar literalmente, integralmente pela sua vontade. Porque muitas das vezes nós dividimos a nossa vida em vários aspectos. Ora nós entregamos,
Aí fica difícil, nós entramos na cova, nós retiramos novamente, pegamos de volta. Porque quando nós entregamos literalmente, nós devemos confiar literalmente em Deus, porque aí mais e mais nós vamos depender de um Deus que nós não conseguimos ver, mas sentimos. A tua graça, a tua mão está estendida pela nossa vida, mas nós dependemos dele. Eles estavam acomodados espiritualmente, mornos, e acharam que ainda não era tempo de reconstruir o templo, mas era tempo de construir suas casas, as suas fazendas, os seus trabalhos, as suas vontades, a cidade em si, aquilo que ficava mais cômodo para eles. É interessante que Deus vem trabalhando em Isaías, se eu não me engano, mais de 400 anos antes de Ciro nascer. Isaías já tinha profetizado, dizendo que ele ia levantar um homem segundo Ciro, para libertar o povo de Deus. E é interessante que aquele povo via a mão de Deus sobre a vida deles, via os sinais, os prodígios, as maravilhas, via os profetas falando coisas e literalmente acontecendo, mas eles estavam o quê? Acomodados. E não tinha um homem para orar e buscar em Deus qual é o desejo de Deus. Será que nós estamos orando, buscando qual é o desejo de Deus? Qual é a sua vontade para as nossas vidas, literalmente, verdadeiramente? Porque aí nós não vamos ficar perdendo tempo. Eles perderam 16 anos das suas vidas, e aí nós não vamos o quê? Ficar perdendo mais tempo reconstruindo alguma coisa que parece ser boa para nós, mas que Deus muitas das vezes não está aprovando. E Deus tem que aprovar todas as nossas ações. E é interessante que não tinha um pecado tão sujo, não tinha mais idolatria, não tinha mais prostituição, não existia mais um pecado mais aparente, sujo, mas Deus estava descontente com o seu povo, porque o seu povo estava somente querendo olhar para si mesmo, fazendo as suas próprias obras segundo o seu próprio coração, e não estavam mais querendo saber qual é o desejo de Deus para a vida deles. E aí Deus teve que levantar 2 profetas para alertar o povo, para repreender o povo. Vocês se empenham, eles começaram a se empenhar, a reconstruir casas, fazendas, melhorar as suas vidas, a nação. E Deus levanta Ageu, protesta contra o abandono da sua casa, e logo depois levanta Zacarias, com 2 ênfases. Uma chamada ao arrependimento, e 2, aprender com o passado, pois a geração havia desobedecido a Deus, e toda a nação estava numa situação complicada devido aos seus pais. Primeira lição que nós podemos tirar desse texto: assim diz o Senhor, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Deus estava dizendo assim, ó, não adianta vocês quererem reconstruir o templo sem vocês se voltarem para mim. É interessante que algumas pessoas acham que um lugar sagrado, místico, eles acham que lá vai ter mais comunhão. Talvez algumas pessoas acham que lá em Israel, no Muro das Lamentações, ou em qualquer outro lugar, eles acham que tem mais alguma energia, algum tipo de misticismo. Mas não, Deus quer trabalhar e quer falar ao seu próprio coração dentro do seu quarto. É por isso que Ele diz, fecha a porta do seu quarto, vai lá e ora em segredo ao seu Pai que está em segredo, e começa a buscá-lo, que Ele vai revelar qual é o segredo, revelar qual é o propósito, revelar qual é o desejo do coração dele para o seu. Não existe um lugar místico, ou um lugar que é mais sagrado, ou um lugar que aparentemente é mais espiritual. O lugar mais espiritual é dentro do seu coração, ou dentro da igreja, que somos pedras vivas, aonde adorando um Jesus que é vivo, que ao 3º dia se ressuscitou e está ao lado do Pai, e enviou o Espírito Santo para falar aos nossos corações.
para fazer sinais, prodígios, maravilha, para batizar. Então nós devemos já buscá-lo, voltar a Ele. Então ele estava dizendo para o povo: voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Interessante que esses judeus antepassados na Babilônia, quando Nabucodonosor entrou dentro de Jerusalém, quando eles entraram dentro de Jerusalém, aquele povo começou a adentrar dentro do templo, e ali eles diziam assim: olha, aqui dentro do templo eles não vão destruir, dentro do templo Nabucodonosor não vai conseguir nos matar, nos destruir. Mas foi naquele templo, dentro do templo, que eles morreram queimados pelo rei Nabucodonosor. Porque a Bíblia vai nos dizer que em Ezequiel, ele mandou Ezequiel olhar para dentro do templo, dizendo assim que o Espírito Santo mas já não estava mais lá dentro daquele templo. Arrancou o seu espírito, e arrancou o Espírito Santo daquela Jerusalém. E então Deus permitiu que eles fossem destruídos. Então não é um lugar místico, não é um lugar sagrado, não é ou no monte, ou em qualquer lugar, ou outro lugar. O lugar é dentro do seu coração, que Deus quer falar o propósito dele. O lugar é encontrar um coração que está se quebrantando e querendo o desejo de Deus para a sua vida. É nós que devemos ter um desejo ardente, queimando, de saber qual é a vontade de Deus, e dizer: eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Cristo. E dizer: Deus, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, porque eu não quero mais matar a minha própria vontade, eu quero fazer a sua vontade. E Deus se revela no templo de hoje, na igreja, como pedras vivas que nós somos. Deus vem com os seus sinais, com os seus prodígios, com as suas maravilhas. Ele fala ao nosso coração, mas Ele também fala ao seu coração. Ele também fala principalmente para você, no seu coração, na sua alma. Deus quer ter um relacionamento íntimo com vocês. Deus quer ter um relacionamento íntimo com a sua igreja, porque não tem mais intermediário. Assim como lá Moisés subia ao monte para falar, para descer novamente para falar ao povo, e o povo tinha um medo tremendo de subir ao monte. Não, hoje Deus quer falar ao seu coração. Hoje Deus, Ele tem um coração, e aprouve a Deus que é tão grande, caber dentro do coração quebrantado, para falar conosco, para nos alertar, para nos repreender, mas que Ele venha a falar conosco a todo instante, a todo momento. Deus é um Deus que fala a todo instante ao nosso coração, e Ele quer responder às nossas orações. Basta nós buscarmos qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. Porque se nós não conseguirmos abrir o nosso coração, se quebrantar e querer saber o desejo de Deus, Ele vai se calar, assim como Ele se calou 16 anos para esse povo. Eles estavam no lugar da bênção, mas eles não conseguiam ver a Deus. Então nós devemos buscar e se voltar inteiramente para Deus. Isso era um alerta de Deus, que antes que eles começassem a construção, deveria se voltar totalmente para Deus. Eles tinham o templo, os velhos, os pais, eles tinham o templo, mas não tinham compromisso. E aquele povo que estava ali em Jerusalém, eles não tinham o templo, mas se eles tivessem um compromisso com Deus, eles teriam o templo e a presença de Deus naquele templo. Então nós devemos se voltar para Deus. Eles estavam cheios de boas intenções, mas ao mesmo tempo longe do propósito de Deus para as suas vidas. Cheio de boas intenções. Talvez eu e você faríamos a mesma coisa: montar a nossa casa, a nossa família, fazer a nossa fazenda, estar ali trabalhando, vivendo. Talvez eu e você fizesse a mesma coisa que esse povo: plantar, colher.
mas os seus corações estavam cada vez mais se esfriando. O ardor do coração de busca em Deus já não era mais o mesmo, porque quando eles saíram da Babilônia, eles estavam alegres, contentes, felizes, com um propósito cheio, com o coração queimando de vontade de reconstruir o templo. Mas quando veio a primeira dificuldade, eles pararam. Então, na nossa caminhada vai estar cheio de dificuldades. Agora me lembrei que agora, um novo convertido, buscando ao Senhor ardentemente. E teve um dia que eu trabalhava ainda toda noite. Teve um dia que eu fui sair, o pneu furou e eu tentava puxar com a chave de roda assim, e ele não saía. E por causa dessa pequena dificuldade, eu fiquei com dúvida no meu coração, só porque eu era também um novo convertido, mas eu fiquei com dúvida no meu coração. Eu falei: Senhor, eu estou buscando tanto ao Senhor, eu queria ir na igreja hoje buscar o Senhor, estou com o coração ardendo, mas na primeira dificuldade, talvez eu fiquei ali uma semana sem orar. Então a nossa vida vai ser cheia de dificuldades, cheias de situações, cheia de provações, para ver se nós vamos cada vez mais amadurecermos na fé, amadurecermos espiritualmente. E com o tempo eu fui aprendendo que situações, circunstâncias vai se acontecer nas nossas vidas, mas os nossos corações têm que estar totalmente queimando por Deus, ardendo pela presença de Deus. O coração deles já não era mais o mesmo, e sutilmente eles foram buscando outras coisas, outras metas de vida, e devido à pressão do inimigo, os seus próprios olhos que vai olhando para outras coisas, vamos nos esquecendo do propósito de Deus. É interessante que nem sempre são as coisas ruins que nos afastam de Deus, mas as boas que nos impedem de enxergar a vontade de Deus. Eles não tinham idolatria, não tinham nenhum pecado mais sujo, mas eles estavam se esfriando e tendo uma mornidão no seu coração. Mas o profeta dizia: voltem para Deus. E Deus dizia: voltem para mim, que eu voltarei para vocês, a minha mão vai estar cada vez mais estendida para vocês, se vocês estiverem com o coração queimando pela minha presença. A segunda lição é nós aprendermos a ouvir a voz de Deus nas nossas vidas. Eles precisavam não somente voltar para Deus, mas também aprender a ouvir a voz de Deus. Os seus antepassados, eles endureceram o coração. Quando ouviam a voz de Deus, eles eram de dura cerviz. E Deus fala de várias formas conosco, mas Ele quer um coração sensível, que queira ouvir a sua voz. O momento que nós falarmos assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz, Deus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor cada vez maior, Deus, eu quero saber qual é o seu propósito, o propósito do seu coração, do seu desejo para o meu coração. Eu já cansei de fazer segundo a minha própria vontade, que eu somente quebro a cara. Eu já cansei de ir pescar segundo as minhas próprias experiências e não pescar nada, não buscar nada. Eu já cansei de fazer segundo a minha própria experiência e lá na frente se desmoronar. Eu já cansei de erguer casas e mais casas na areia e não ser edificada sobre uma rocha eterna que é o seu Filho amado Jesus Cristo. E quando vem a tempestade, todas as vezes se desmorona, se desfalece. Eu já cansei de fazer segundo a minha própria cabeça. Eu quero fazer segundo o próprio desejo do seu coração, Jesus. Então nós devemos aprender, porque Deus fala através de uma pregação. Quando nós estamos lendo a palavra, parece que brilha, falando conosco. Deus fala através de um rádio, Deus fala através até mesmo de pessoas ímpias. Lembra quando Jonas entrou dentro do barco, e lá veio uma tempestade, e ele foi lá embaixo,
no último compartimento, e o capitão chegou lá e disse assim: se você não presta para mais nada, faz uma oração para o seu Deus. Ele usa até mesmo a boca do ímpio para falar com seus filhos. Mas nós devemos ter esse desejo de ouvir a sua voz cada vez mais claramente para conosco, porque Ele tem um propósito para a sua vida e não quer que você venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem pelas coisas boas que aparentemente parecem serem boas segundo o nosso próprio coração, mas Ele tem um outro propósito, muitas das vezes um desejo do seu coração para os seus filhos. E aí facilmente, sutilmente nós vamos se desviando, e Deus fala assim: eu quero falar contigo para você nunca mais desviar nem um passo do meu propósito. Essa geração, eles não tinham endurecido o coração, mas talvez eles racionalizavam, eles olhavam a situação, eles estavam olhando de um modo, pensando segundo a sua própria cabeça, dizendo: olha, veio um decreto do imperador, as coisas estão difíceis, nós não temos dinheiro para reconstruir o templo, nós não temos outras coisas, nós não temos muitas das vezes um líder, então vamos fazendo conforme a nossa própria cabeça. E muitas das vezes nós racionalizamos, e Deus quer se manifestar o seu poder. Deus quer manifestar o seu poder além da nossa racionalidade. Mas quando nós começamos a buscar ao Senhor profundamente, Ele vai manifestar o seu poder além do nosso racional. Ele é um Deus todo-poderoso, mas o nosso coração tem que estar preparado para receber os sinais, os prodígios, as maravilhas. Ele levantou o profeta Ageu, ele levantou o profeta Zacarias no momento certo. Aqueles homens ainda não tinham amadurecido, eles não queriam, eles não tinham desejo. Talvez a Bíblia não diz, mas talvez naquele momento eles já estavam o quê? Enjoados de fazer segundo a sua própria vontade. E diz o profeta Ageu que eles começaram a colocar o dinheiro no bolso, e o dinheiro começava a vazar pelas suas calças, e eles começavam a pensar: meu Deus, o que está acontecendo? E Deus já estava falando com eles, mas eles não percebiam, porque o seu coração não queria ouvir a voz de Deus. Eles não estavam com o coração tão endurecido, mas eles não queriam ouvir a voz de Deus, e Deus queria manifestar o seu poder. Nós devemos ter uma fé que vai além da nossa racionalidade, além da nossa razão. É interessante que esses homens começaram a reconstruir o templo. A Bíblia não diz, mas eu imagino que eles começaram uma santa convocação, uma santa assembleia, e começaram a buscar os homens, subir ao monte, buscar lá as madeiras. Eu acredito que eles começaram até mesmo a salmodiar, a cantar, a louvar, a engrandecer a Deus, para reconstruir o templo, segundo a repreensão de Zacarias e Ageu. Por quê? Porque o tempo da oportunidade passa. O tempo da oportunidade de Deus passa, e devemos aproveitar todas as oportunidades de Deus para as nossas vidas. Deus vai falando, Deus usa o ímpio, Deus usa a palavra, Deus usa o rádio, Deus usa a internet, Deus usa todos os seus instrumentos para falar ao nosso coração, para que o tempo da oportunidade para a sua vida não passe. É um tempo de nós começarmos a se quebrantar diante da presença de Deus, ouvir a sua voz, e não somente ouvir, e não mais racionalizar, e começar a praticar a sua vontade. É interessante que a pergunta do profeta era simples: onde estão os seus pais? Onde estão os profetas? E a resposta também era simples: morreram. Na guerra, na viagem, na Babilônia,
Eles não estão mais em Jerusalém, porque o tempo da oportunidade deles havia passado. Porque cessou a profecia, cessa a oportunidade de Deus para nossas vidas. Deus se calou. E quando Deus se cala é agoniante, é agonizante, é dolorido. Nós queremos ouvir a voz de Deus, e é gostoso ouvir a voz de Deus, é bom ouvir a voz de Deus, é bom ver o seu cuidado, é bom vermos como filhos dele. Mas há um momento que passa a oportunidade dele para as nossas vidas. É um tempo que ele usa os seus instrumentos, o Espírito Santo, ele vai falando ao nosso coração, mas cessou a profecia, cessou a oportunidade. Mas nós só perdemos a oportunidade de Deus se o temor do Senhor não estiver no nosso coração, se nós não temermos mais a Deus. Lembrei aqui agora, Deus me chamando, você vai pregar minha palavra. Eu já dei um testemunho que eu sou muito tímido. Se vocês soubessem a guerra que eu tenho no meu coração, e Deus usou um varão tremendamente em uma igreja, colocou a mão na... Interessante que ele falava alto, muito mais alto do que eu, para a igreja inteira ouvir. A vontade minha era de entrar debaixo da cadeira. E Deus falou assim: você vai pregar a minha palavra, eu vou te dar a última oportunidade. Eu vou te dar a última oportunidade. E Deus dizia assim, que a vontade sua é de nem estar mais aqui nessa terra, se você não cumprir o meu propósito. E estava no meu coração mesmo. Mas Deus falou: vou te dar a última oportunidade. E você creia na minha palavra, e creia que eu estou contigo. Mas é interessante quantas vezes Deus vem falando, e Ele nos dá a oportunidade de nós sermos instrumentos, de nós sermos usados, de nós estarmos debaixo da sua graça, porque nós vamos passar por lutas, nós sabemos. Você tendo uma visão de água, você sabe que você vai passar por luta, por dificuldade. Alguns vão crer, outros não vão crer, alguns vão acreditar, e não importa, é Deus que está juntamente contigo. Você tem que crer que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. É somente isso. E o temor de Deus tem que estar no nosso coração. Qual é o exemplo dos religiosos que temiam mais aos homens, porque eles criam em Jesus? Os religiosos criam em Jesus e sabiam que Ele era o Messias, mas eles amaram mais a glória, eles temeram mais os homens do que a Deus. E o tempo da oportunidade, o tempo da graça passou para aqueles homens, porque eles viram sinais, os prodígios, as maravilhas. O seu coração creu em Jesus, mas eles não conseguiam manifestar essa crença diante dos homens, porque eles amavam mais a glória dos homens, temiam mais os homens do que a Deus. E aí, quando o temor do nosso coração é muito maior por Deus, nós fazemos a sua vontade, porque o temor vem ao nosso coração, e o seu propósito é o nosso desejo. Aquilo que está dentro do coração de Deus começa a ser o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa vontade, porque nós não devemos mais viver segundo o nosso próprio pensamento. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, mas você perguntou para Jesus? Você perguntou para Deus? Será que Ele tem realmente um trono dentro do seu coração e Ele rege todas as coisas da sua vida? Então é isso que Deus quer, um temor santo no nosso coração, não medo, mas é um temor, um respeito, uma vontade de fazer o seu propósito, não mais o nosso.
Os pais e os profetas haviam morrido, mas a palavra de Deus prevaleceu. Houve uma santa convocação, os judeus obedeceram a palavra e recomeçaram a reconstruir o templo, movido pela palavra de Deus. Mas é interessante que há algo que o inimigo faz, tentando nos paralisar, fazer com que nós venhamos a ficar inerte, é tentando nos intimidar. Quando você quer dar o primeiro passo para Jesus, para aquilo que Ele quer, o inimigo começa a querer intimidar o seu coração. Foi assim com os judeus, foi assim com Golias, foi assim com todos os profetas. Mas nós devemos dar passos de fé além da nossa razão. Por isso que Davi, ungido como rei, com aquela unção, com aquela graça de Deus sobre a vida deles, ele enfrentou o inimigo muito maior do que ele. Segundo a sua razão, ele perdia muito fácil, mas a unção, a graça, o poder de Deus estava sobre aquele garoto, e é por isso que ele enfrentou aquele gigante muito maior do que ele, mas ele foi crendo, acreditando na unção, no poder, na graça de Deus sobre a vida dele. E nós devemos crer, acreditar, porque o propósito, a vontade de Deus vai ser muito maior, muito além do que você pensou ou pediu. Mas você tem que ter a coragem de crer, acreditar e ter a confiança no Deus Todo-Poderoso que te chamou para vencer. O inimigo vai ser muito maior e ele vai tentar intimidar o seu coração para que você fique com medo. Ele vai tentar intimidar o seu coração para que você fique com medo. Em Mateus 28, diz das palavras dos dois filhos, que ele fala de uma parábola que ele chama dois filhos, e ele diz assim: vai para que você venha trabalhar na minha vinha, vocês venham trabalhar na minha vinha. Um fala assim, eu vou, e no final ele acaba não indo. O outro fala assim, eu não vou, mas no final ele acaba indo. E ele se agrada daquele que vai, que mesmo falando que não vai, que é muito maior do que as suas forças, mas ele creu no Pai, e ele começa a trabalhar na sua vinha, acreditando, crendo, e ele agrada o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então não deixe o inimigo mais intimidar na sua mente, não deixe mais o inimigo intimidar no seu coração, somente ouça a voz do Espírito Santo sobre a sua vida. É Deus que está sobre a sua vida, é Deus que está com as mãos estendidas, é Deus que derramou da unção, é Deus que derramou da graça, é Deus que está mandando, não tu mandei eu. Não vai mais segundo o seu próprio pensamento, mas é Deus que vai na sua frente. É Deus que está na sua frente, limpando os caminhos para que você venha a ser vitorioso e vitoriosa. Uma igreja vitoriosa que acredita, crê, além da racionalidade. É por isso que Noé fez aquela arca, no tempo que ele fosse racionalizar, dizer, mas Deus, como é que eu vou fazer uma arca? Nunca pingou uma gota de chuva. E talvez ele começasse a olhar para o povo, e o povo vai começar a tirar sarro e dizer, mas que isso que é que você está fazendo? Você está perdendo tantos anos da sua vida para ouvir um Deus, para fazer uma arca. Mas ele, além da racionalidade, com uma fé inabalável em Deus, reconstruiu uma arca e colocou não somente ele, os animais, mas a sua família dentro da arca. E eu creio, eu acredito que em 2025 você vai colocar a sua família dentro da arca, dentro da igreja, buscando ao Senhor para a glória dele. Aleluia. Vamos estar se colocando de pé, amados. Deus é poderoso. Deus quer fazer um 2025 maravilhoso para a sua igreja,
para aqueles que têm as mãos de Deus estendidas sobre a sua vida. Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus vai proteger, Deus vai proteger a sua família. As suas orações vão chegar como um cheiro suave, como intercessão para aqueles que ainda não estão aqui, mas Deus vai continuar cuidando, Deus vai continuar protegendo, Deus vai continuar provendo, Deus vai abrir portas. É Deus que vai abrir, e quando nós vemos que é Deus, nós nos alegramos, o nosso coração se alegra, se regozija, dizendo: Deus é bom com a sua igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, pela tua glória, pela tua graça, papai, pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua graça sobre as nossas vidas, com a tua unção, ó Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, que em 2025, ó Pai, o teu nome seja glorificado na multiforme graça de Deus, ó Pai, não somente aqui, mas que o teu reino venha estar se avançando, ó Pai, e que haja um avivamento nesse país, papai querido. Eu creio, Senhor meu Deus, que nosso coração venha estar ardendo, queimando, glorificando, buscando, adorando o Senhor. O Senhor estava buscando, ó Pai querido, uma igreja que te adora em espírito e em verdade. Nós vamos aqui, papai querido, te adorar com o nosso coração aberto, meu Senhor da glória, e buscando a tua face, contemplando ao Senhor, e que nós venhamos a cada vez mais estarmos parecidos com teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor da glória, Deus eterno e Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha, papai querido, escancarar as comportas do céu, ó Pai, e derramar uma unção, uma graça, que nós venhamos a ser cada vez mais com o seu Espírito Santo. Que o Senhor venha batizar, papai querido, pessoas com o Espírito Santo, papai querido, nesse lugar. Que o Senhor cura, os sinais, prodígios, maravilhas, ó Pai querido, venha estar, papai querido, sobre essa igreja, e que nós venhamos a ser instrumento, ó Pai, para a tua glória, para a tua graça, e o teu nome seja glorificado na tua igreja, Senhor. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.